Olá, cavaleiros e amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Quis Saber. Eu sou o Wesley. No vídeo de hoje vamos falar sobre Ikki de Fênix ser a reencarnação de Cagarro de Bennu. Gostaram do tema? Então já clica aí no gostei, se inscreva no canal, ative o sininho e bora para esse super vídeo. Sempre quis saber! Bom, galera, esse vídeo foi baseado em uma postagem do Hunter no site Escritores e Leitores, e vou deixar o link com a postagem no primeiro comentário desse vídeo. Mas continuando, vamos falar sobre Ikki de Fênix ser a reencarnação de Cagarro de Bennu. Uma grande discussão entre os fãs de Cavaleiros do Zodíaco é se Ikki, o Cavaleiro de Bronze de Fênix, na saga clássica, seria realmente a reencarnação de Cagarro, o espectro de Bennu em The Lost Canvas. Em termos de aparência, temos vários elementos que parecem deixar explícito a referência de um ao outro. Como sabemos, Cagarro é praticamente o Ikki no traço da Shiori Teshirogi, a autora de The Lost Canvas. Porém, é claro que o Bennu tem uma aparência mais velha, mas até mesmo suas sapures de espectro em seu corpo têm detalhes semelhantes à armadura de Fênix, como por exemplo, peitoral, ombreiras, braços e joelheiras. Mas agora vamos falar um pouco das aves que simbolizam as vestimentas dos dois guerreiros. Vamos começar pelo Bennu na mitologia egípcia. O Bennu é uma garça real, trazia em sua cabeça uma coroa e era considerado a alma do deus Sol Ra. Segundo Heródoto, o Bennu surgia apenas a cada 500 anos, trazendo o corpo do pai falecido, e seu nome Bennu vem do verbo Eben, que significa brilhar ou então erguer-se. E quanto a Fênix, é uma ave que quando morre, entra em combustão e renasce das próprias cinzas tempo depois, representando a imortalidade e os ciclos da natureza. Segundo o mito, quando sentia que iria morrer, a Fênix montava um ninho com incenso e outras ervas aromáticas, para ser incinerada pelos raios do sol. O que poucos sabem é que o mito da Fênix foi inspirado no mito do Bennu egípcio, e inclusive também é citada na China e no cristianismo. Aliás, é curioso notar que Bennu também entra em combustão e renasce das próprias cinzas. Esse é o primeiro indício de que Bennu e Fênix, na verdade, são a mesma ave em mitos diferentes. Seria então Ikki e Cagarro a mesma alma em corpos de épocas diferentes? Pode não parecer importante, mas os nomes tanto de Ikki quanto de Cagarro têm o mesmo significado, sendo faísca de fogo, e é impossível não perceber que ambos têm personalidades parecidas, são esquentados, explosivos e gostam de resolver tudo com os punhos. Mas quanto a Cagarro, vale a pena destacar mais algumas coisas, como uma das falas de Asgard de Touro em The Lost Canvas. Ele disse para o Bennu: apesar de toda essa sua truculência, você não possui uma índole maligna. Como podemos ver, Asgard percebe que Cagarro não tem uma índole do mal, mesmo sendo um espectro. O Cavaleiro de Touro também chega a dizer que Cagarro está lutando pelos ideais errados, e que inconscientemente ele sabe disso, por isso suas chamas não queimam apenas os inimigos, mas também o próprio corpo de Cagarro. Então o Bennu sabia que seu comportamento estava errado, mas se obrigava a fazê-lo assim mesmo. Como sabemos, Cagarro de Bennu só luta por uma única pessoa, sendo esse Alone o receptáculo de Hades. Ele não se move por mais ninguém, nem se importa com mais nada que não seja o receptáculo do Deus dos Mortos. Essa afirmação vem do próprio Cagarro. Alone é o receptáculo de Hades, assim como o Shun de Andrômeda também foi em sua era. Vemos que aqui temos mais uma ligação entre Cagarro e Ikki. Ambos protegeram a pessoa que seria o receptáculo de Hades, por seus próprios motivos. Cagarro protegia Alone porque este o lembrava de seu falecido irmão mais novo, o Sui. Ikki protegia Shun porque ele era seu irmão mais novo. Outra coincidência? Acredito que não, hein? Tudo isso com certeza foi milimetricamente pensado pela autora Shiori Teshirogi. Tanto Cagarro quanto Ikki possuíam irmãos mais novos. Cagarro participava de lutas para conseguir comprar comida para seu irmão menor, visto que eles eram órfãos. Ikki e Shun também eram órfãos, e o mais velho sempre protegeu o mais novo. Vale aqui ressaltar que os kanjis de Sui são os mesmos que escrevem Esmeralda, a única flor que brotou na Ilha da Rainha da Morte, como Ikki mesmo disse. Era ela seu único conforto, tal qual Sui foi para Cagarro. Ikki e Cagarro tinham irmãos mais novos, mas Sui fazia o papel de Esmeralda na história de Cagarro, e não o de Shun. E nesse momento você deve estar se perguntando, por que Sui seria a Esmeralda de Cagarro e não o Shun do Espectro? Muito simples, galera. Na verdade, Sui se matou, na esperança de deixar de ser um fardo para o seu irmão. Sua morte, porém, é o fator decisivo para que Cagarro se tornasse um espectro poderoso, com um cosmo comparável ao dos três juízes do submundo.
Da mesma forma, Ikki só conseguiu usar o poder de seu ódio como seu mestre Guilty queria após a morte de Esmeralda pelas mãos de seu próprio pai. Logo, isso é mais uma coisa que Kagaho e Ikki têm em comum, e ambos só puderam crescer em poder após a perda de pessoas importantes. E o Bennu, ao final de sua vida, vendo que Doku iria se sacrificar para que ele não morresse sozinho, Kagaho se dá conta da vida errada que vivia. Estava abandonando seus sentimentos por causa de toda sua tristeza passada. Acontece então uma cena muito bonita, no qual as chamas de Kagaho se tornam vermelhas e surgem atrás dele as asas e a cauda de Fênix, e ele voa então na direção de Athena. Este já foi um forte indício de que ele se tornou Fênix, mas não para por aí. Kagaho também afirma que se Sasha e Tema não forem capazes de salvar Alone, então ele iria reencarnar para protegê-lo, além de dar a entender que Shun poderia ser a reencarnação de Alone, por ambos serem os receptáculos de Hades e a criança mais pura de suas respectivas eras. Ele dá a entender de que reencarnaria como Ikki, o Cavaleiro de Bronze Imortal. Então galera, Kagaho é sim a reencarnação de Ikki em The Lost Canvas, mas não quer dizer que na linha temporal da saga clássica, o autor Masami Kurumada siga essa regra. Como sabemos, ele fez seus próprios Cavaleiros de Ouro no século XVIII em Next Dimension, sem ligar para os Cavaleiros criados por Shiori Teshirogi em The Lost Canvas. Mas resumindo, o Bennu e a Fênix são o mesmo animal mitológico em culturas diferentes. Ambos os nomes, Ikki e Kagaho, possuem o mesmo significado faísca de fogo. Os dois guerreiros protegeram o receptáculo de Hades de suas respectivas eras. Ambos tiveram um irmão mais novo. Tanto Ikki como Kagaho tiveram a morte de uma pessoa importante como combustível para evoluir seu poder. Kagaho de Bennu se transforma em uma Fênix no final de sua vida, dando a entender que reencarnou como Fênix no futuro. Pois bem galera, depois disso tudo, qual é a opinião de vocês? Kagaho é a reencarnação anterior de Ikki? Comente aí pra eu saber e é claro, obrigado por assistir esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o Cosmo?